Boa noite, pessoal. Eu vou dar início à nossa aula. A partir deste momento, a aula está sendo gravada. Eu resolvi, no dia de hoje, fazer com vocês um pequeno simulado, né, a respeito de tudo que nós vimos, né, desde o início de mecânica de fluidos, hidrostática e hidrodinâmica, a perda de carga, que foi agora por último, e também a gente viu alguma coisa sobre movimento do fluido, número de Reynolds. Então, eu vou fazer uma revisão breve sobre o que nós já vimos e, em seguida, nós iremos já para o simulado. O simulado eu não vou resolver, eu vou só comentar com vocês, questão por questão, e vocês vão marcando as respostas que vocês acharem corretas. Algumas delas têm cálculos, outras são questões teóricas, tá? Então, vamos lá. Eu vou primeiro fazer a revisão do nosso conteúdo que a gente viu até agora. Então, deixa eu ver aqui, por onde eu vou começar. Cadê? Tá. Vamos começar com hidrostática. Eu vou comentando os assuntos e vocês aí vão se posicionando caso não lembre de alguma coisa ou que tenha alguma dúvida, tá bom? Então, a gente usou o material da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do professor Nelson, sobre hidrostática, que é um material, por sinal, muito bem feito. Aí ele coloca que a hidrostática estuda o comportamento dos líquidos em equilíbrio. E nós falamos também para vocês que hidro, o nome hidro vem da água, que foi o primeiro líquido estudado, e estática significa parado, e o nome veio do grego. Na sequência, a gente vai aprender um pouquinho a respeito do teorema de Stevin, ou já aprendemos, né? Pressão atmosférica, princípio de Pascal e teorema de Arquimedes. Então, a hidrostática, ela começou lá na Grécia Antiga. Quem começou a mexer com isso foi o Arquimedes, né? Ele recebeu uma missão do rei da época, que recebeu uma coroa de presente, e ele queria saber se aquela coroa era mesmo de ouro ou não. E aí deu essa missão para o Arquimedes descobrir, né, se ela tinha algum outro componente que não fosse ouro. Aí o Arquimedes pensou e foi tomar banho numa banheira. Quando ele entrou na banheira, que a água da banheira, né, saiu para fora, que estava muito cheia, aí deu um estalo na cabeça dele e ele falou: matei a charada, descobri o problema. E saiu gritando, peladão, né? Em grego, eureka, eureka, significa eu achei, descobri, né? Sei a resposta. E aí ele demonstrou para o rei, né, que colocando dentro da água uma quantidade de ouro igual à da coroa, né, com o mesmo peso da coroa, ia ter um deslocamento, se fosse outro metal, teria outro deslocamento. Então, com essa aí, descoberta dele, ele conseguiu matar lá a charada do volume da coroa, né? Porque a quantidade de sólido colocado no líquido desloca uma quantidade igual de volume, e aí você consegue calcular a densidade. E foi assim que ele descobriu, porque o ouro tem uma densidade e outros metais têm outra densidade. Essa aí é uma historinha que a gente lembra de falar quando toca nesse assunto. Espera aí. Então, continuando a história, eu disse que o Arquimedes não era tão limpinho assim, gostava de ficar sem tomar banho, mas isso aí já é um outro detalhe. Então vem a questão aí da densidade. Então a densidade nada mais é do que a massa dividida pelo volume. No sistema internacional a gente usa quilograma por metro cúbico e na nossa prática de químicos, né, usamos grama por centímetro cúbico e até em algumas outras ocasiões quilograma por litro. Dentro da física e da mecânica se usa mais o termo,
massa específica. Lembrando que a massa específica, ela considera um corpo sem nenhuma abertura interna, nenhum espaço interno. Né? Se tiver alguma coisa oca dentro, né, isso tem que ser descontado para calcular a massa específica. Agora, no caso da densidade, não. A densidade considera o corpo todo, tendo interstícios, tendo furos, tendo um buraco, não importa. A química considera tudo. Aí chama-se densidade. Se eu for considerar como grandeza a massa específica, eu preciso compactar bem o material para que não tenha nenhum espacinho. Aí eu vou considerar que aquela medida é massa específica, né? É uma diferença apenas de conceito, mas a fórmula é igual. Na continuação, aí tem um exemplo de densidade. Se eu tiver um cubo de aresta 2, né, em massa 40 quilos, para eu achar a densidade, eu tenho que calcular, né, o volume do corpo. O volume do cubo é a aresta ao cubo, 2 ao cubo é 8, dividir 40 quilos por 8, eu tenho a densidade igual a 5 quilogramas por metro cúbico. Tá? E se esse cubo for maciço, essa densidade também é a massa específica do cubo. Então, nós temos aí alguns exemplos, né, de valores de massa específica. A água vale 1 grama por centímetro cúbico, o ar 0,0013, né? A água praticamente é 1000 vezes mais pesada do que o ar. O mercúrio 13,6 e o corpo humano, nós 1,07. Por isso que a gente não afunda na água, né? Mergulha, a água joga a gente de volta. E aí tem a explicação que eu falei, né? A diferença de massa específica e densidade é que a densidade leva em consideração o volume todo, né? Incluindo o que tiver oco dentro. A massa específica não, só o que tem substância. Então, relação entre as unidades, essa questão de equivalência, aí vocês já conhecem, né? Um metro o metro é igual a 100 centímetros, 10 ao quadrado centímetros. Quando eu coloco sinal negativo no centímetro, significa que é dividido. Então, 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros, ou seja, é 1 dividido por 100 metros. E assim também se aplica nos outros itens ali. Na continuação, a pressão. A pressão é uma força exercida sobre uma superfície, né? Tanto que a fórmula geral da pressão é F dividido por A, que é a área, F é força, a força é medida em newtons e a área em metro quadrado, por isso no sistema internacional se mede a força em newtons por metro quadrado. E esse newton por metro quadrado vale 1 pascal, que foi o cara que estudou esses negócios aí. Opa. Então, exemplo de pressão. Se tiver um objeto sobre uma mesa que pesa 3,2 kg, né, gramas, 3,2 kg, e o cubo tendo aresta de 20 centímetros cúbicos, eu calculo a área, né, que a superfície do cubo toca a mesa. Então, a área que está tocando a mesa é 0,2 metros, que é 20 centímetros dividido por 100, ao quadrado. Então, 0,2 ao quadrado é 0,04 metros quadrados. Quando eu divido 32, 32, na verdade, é 3,2 quilos, que é massa vezes a gravidade, que é 10. Então, é 32 dividido por 0,04, eu tenho o valor da pressão em newtons por metro quadrado ou pascal. Deu 800, então é 800 pascais. Como a pressão, né, ela é considerada a superfície total, isso explica porque na cama de pregos a gente não se fura todo, porque tem vários preguinhos. Se você sentar em cima de um único prego, você vai furar o traseiro. Mas se você deitar numa cama com vários pregos, né, os outros pregos diluem essa pressão que está sendo aplicada sobre a superfície. Quanto maior a superfície, menor será a pressão. Na verdade, ela está distribuída numa superfície maior, então o impacto será menor. Então, isso explica essa cama de pregos. Aí, exemplos de pressão no cotidiano, nós temos aí a marca do carro. O carro é pesado, faz pressão no chão, deixa marca. O elefante também deixa marca.
né? As pessoas, quando entram de pezinho sujo na casa limpinha, deixa a marca, né? Isso é por causa da pressão. E aí nós temos a pressão de um líquido. A pressão de um líquido, ela deriva, claro, da fórmula geral de pressão, que é força sobre área, né? A força é massa vezes a gravidade, né? A massa, ela pode ser derivada da fórmula da densidade, que a densidade é massa sobre volume. Então, isolando M, M é igual a densidade vezes volume. Substituindo na fórmula da pressão, eu tiro M e coloco dV, que é a densidade vezes volume, vezes a gravidade. E a gravidade, na verdade, o volume, ele pode ser colocado, a fórmula dele para o cilindro ali, que é a área do fundo vezes a altura de líquido. Aí, como tem o área embaixo e área em cima, eu elimino a área, que dividido dá 1, é um fator unitário, e eu vou ter a fórmula da pressão. Pressão é densidade vezes gravidade vezes altura. Ou, como nós aprendemos a usar, massa específica, né? Porque o líquido não tem nada, nenhuma parte que não tenha substância, então a densidade do líquido também é a sua massa específica. E aí, eu multiplicando pela gravidade, pela altura, né, da superfície até o fundo, eu consigo descobrir a pressão do fluido. Então, essa pressão no fluido, ela vai ser calculada assim. Quanto mais fundo, obviamente, maior será a pressão. E se eu considerar, né, que essa superfície ela está em recipiente aberto, eu ainda tenho que somar a pressão atmosférica, aí chamamos de pressão absoluta ou total. E aí vem o princípio do Stevin. O que dizia o Stevin? Se eu tiver 2 pontos verticalmente, né, o ponto mais fundo menos o ponto mais raso, ele vai ser, né, a diferença de pressão será relacionada diretamente com a diferença de altura, porque a única coisa que vai variar aí será a altura, né? Porque a densidade do fluido continua sendo a mesma, a massa específica e a gravidade também. Aí, as consequências do teorema de Stevin, nós temos como consequência, né, que a pressão ela aumenta com a profundidade. Se eu pegar um nível horizontal, todas as pressões de um mesmo líquido, claro, serão iguais. A superfície livre de um líquido em equilíbrio é sempre plana e horizontal, por isso que é bonito ir para o mar, né, olhar aquele marzão, tem a linha do horizonte, é retinha, né? Isso aí, quem pensou nisso para explicar foi o tal do Stevin, por isso que ele é lembrado até hoje. E o paradoxo hidrostático é que a força exercida pelo líquido no fundo de cada recipiente são iguais. Obviamente, se o fundo aqui for na mesma altura, né? Se tiver altura diferente, vai ser pressões diferentes. E a pressão no fundo do mar, obviamente, quanto mais fundo, maior a pressão. Por isso que o cara que mergulha lá tem que usar uma roupa especial. Se ele for muito fundo, a cada 10 metros, se não me engano, aumenta uma atmosfera. E a gente não suporta ir muito longe além disso, porque senão aperta, estoura os tímpanos, né, espreme os pulmões. Se mergulhar sem roupa muito fundo, a pessoa pode até quebrar a costela por causa da pressão da água. E aí quem pensou nisso, estudou bastante essa parte aí de pressão, foi esse italiano Evangelista Torricelli, né? Ele que criou o primeiro barômetro, que é um equipamento que mede pressão, através aí do mercúrio. Colocou o mercúrio numa bacia, encheu um tubo de 1 metro com mercúrio, né? Virou de cabeça para baixo e soltou dentro da bacia. Aí ele observou que desceu o mercúrio um pouquinho, e ali dentro não tinha nada, a não ser vácuo. E ele mediu, né, a altura da base ali do líquido até o ponto que desceu o mercúrio. E esta medida deu 76 centímetros, ou, como nós usamos em milímetros, 760 milímetros, ao nível do mar. E isso ficou conhecido mundialmente como sendo a pressão no nível do mar. Uma curiosidade, se eu fizer isso com água, né, o tubo tem que ter 10 metros de altura, porque a coluna de água na pressão atmosférica dá 10,3 metros de coluna de água, se não me falha a memória. Aí não dá para fazer isso com água, porque tem que ter um tubão bem grandão.
E a pressão atmosférica, como já expliquei, né, ela foi medida assim, né? Por que que não desce totalmente o mercúrio? Porque a pressão segura, né, e impede que o mercúrio desça totalmente. E essa medida de altura, ela mede exatamente essa força que o ar faz em cima do líquido, não permitindo que desça totalmente o mercúrio. Então, na pressão atmosférica, se for considerar que o sistema é aberto, tem que somar, a pressão total, porém, pela lei de Stevin, no mesmo nível do mesmo líquido, eu posso dizer que a pressão de pontos iguais, da mesma horizontalidade, será pressão igual. E assim o cara deduz a pressão atmosférica como sendo 76 centímetros, 0,76 metros. E ele também consegue deduzir a pressão atmosférica em Pascal, que a gente considera como sendo 100 mil pascais, mas na verdade é 101.300 pascais. Não dá 100 mil certinho, porque pelo cálculo, ele fez essa conta usando, né, meu pai, vamos voltar lá. Ele fez essa conta usando o mercúrio. Então, na continha dele, ele considera a massa específica do mercúrio, a força da gravidade, que é 9,8, a gente geralmente usa 10, né? E a coluna de mercúrio, que foi 0,76 metros, porque nessa fórmula aí tem que usar tudo em metro. Aí essa conta deu 101.300 pascais. Para facilitar as contas nossas, nós usamos 100 mil pascais. E aí, para provar a força do vácuo, teve outro cara aí, o Otto von Guericke. Ele montou duas bolas, né? Quer dizer, uma bola fechada com vácuo dentro e nem uma junta de cavalo de cada lado eu conseguia romper essa bola por causa da força existente. E aí vem a questão do Sistema Internacional de Unidades, como eu estava explicando, uma atmosfera vale 1,013 a 10 a quinta pascal, que a gente arredonda para 100 mil pascais. E na questão dos milímetros de mercúrio, nós em química usamos 760 milímetros de mercúrio. Então, a pressão atmosférica dá para saber que ela existe porque o ar em cima de nós tem um peso. Esse peso ele é sentido, a gente sente quando venta, por exemplo. O vento vem, quando é muito forte, ele vem derrubando tudo. Por que derruba tudo? Porque o ar no seu deslocamento, ele tem massa, ele tem peso, ele vai fazendo estrago. E por isso também, quanto mais alto, menor será a quantidade de ar acima de nós. Aí, claro, a pressão será também menor. Mais alto, menor pressão. Mais baixo, maior pressão. Aqui nós temos alguns exemplos. Aqui no Guarujá, a pressão é 76 centímetros de mercúrio. Lá em São Paulo, por exemplo, que é quase 1.000 metros, lá já não é 76, é 67. Chega a ser um pouco mais, porque São Paulo não é exatamente a 1.000 metros. Deve ter 850 metros, mais ou menos. A pressão atmosférica em São Paulo deve ser 69 centímetros. E lá em Campos do Jordão, que é 2.000 metros, lá sim é 60 centímetros. E isso significa também que a água não ferve a 100 graus, ela ferve em temperatura menor. E aí a pressão atmosférica, na verdade, que ajuda a gente a sugar, né, o líquido de canudinho. Quando a gente suga, na verdade, não é a gente que suga, é o ar, a pressão atmosférica que empurra o líquido para dentro do canudinho, porque a gente, ao sugar, nós criamos vácuo. E esse vácuo interno, ele é preenchido pelo líquido, porque a pressão atmosférica empurra o líquido para dentro do canudinho. E aí tem um exemplo de cálculo de pressão, né? Na água, a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta 1 atmosfera, como eu já havia dito para os senhores. Aplicando a formulazinha da pressão, nós temos que a pressão atmosférica é 100 mil newtons por metro quadrado. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, que equivale a 1.000
né, quilogramas por metro cúbico no sistema internacional, e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Não sabendo a altura, eu vou colocar aqui nessas condições. Fica a pressão atmosférica é 100.000, né, que é a pressão aqui da fórmula. A densidade é 1.000, a gravidade é 10, a altura eu não sei. Colocando isto para calcular a altura, eu vou descobrir que a pressão atmosférica 100.000, ela vai se dar a cada 10 metros na água. Então, o cara que mergulhou mais de 10 metros, é o dobro do peso do ar que pressiona o cara, especialmente nos ouvidos. Quem já mergulhou fundo deve ter sentido isso, que o ouvido sai zoado. Você sai da água, o ouvido fica zunindo, né? Tem gente que tem até problema depois, vai para o médico, porque a pressão é tão forte que entra água no ouvido e para tirar depois dá até febre, infecção, dor de cabeça. E aí nós temos os vasos comunicantes, né? Antigamente os pedreiros usavam uma mangueira transparente para poder calcular o nível usando esse princípio. Porque se os vasos só se comunicam, o nível da superfície horizontal é horizontal, então vai ter a mesma altura em qualquer ponto ou em qualquer vaso. E esse princípio também dá para usar quando eu tenho líquidos immiscíveis, né? Numa das pontas. Eu fazendo aí a comparação, usando o teorema de Stevin, a pressão na mesma linha é igual. Então, eu tenho aqui o ponto 1, né, onde tem a interface dos líquidos, eu considero o P1. E do lado do outro líquido, P2. Se eu puxar a linha na horizontal até o outro vaso comunicante, lá no azul eu chamo de P2 e no laranjinha de P1. Fazendo a comparação dos dois, a pressão atmosférica que pressiona os dois, eu elimino porque aparece dos dois lados, a gravidade elimina porque aparece dos dois lados. Então, o que vai diferenciar nos dois líquidos vai ser a densidade, que será diferente, e a altura. Né? A altura da superfície será diferente. Então, essa relação permite resolver uma série de problemas de hidrostática. Aí nós temos o princípio de Pascal. O princípio de Pascal, né? Ele diz que o acréscimo de pressão em um ponto de um líquido ele é transmitido para todos os pontos. Então, aqui o cara introduz um líquido dentro de uma bexiga furada, vai água para todos os lados. Mas se eu também diminuir a pressão em um ponto do líquido, essa diminuição também se reflete em todos os pontos. E esse princípio é aplicado, por exemplo, em mecanismos hidráulicos. Nós temos aí elevadores hidráulicos e postos de gasolina, os próprios carros têm direção hidráulica, os elevadores de prédio, geralmente o mecanismo que funciona com eles também é hidráulico, né? Os tratores, aquele braço mecânico do trator, até também de robôs, né, que mexe, estica, volta, normalmente são de princípios hidráulicos. E aí nós temos o elevador do carro, que é uma superfície maior, e o pedal, que o mecânico pressiona, tem uma superfície menor. Mas aí eu aplico uma força pequena, né, na área menor, essa força é transmitida completamente para todos os pontos da superfície maior, e isso permite que uma força pequena movimente um peso grande. É o princípio da alavanca. Esse princípio também é aplicado no freio, né? Que o freio trabalha com fluido, que é o fluido de freio. A gente pisa no freio e ele consegue parar um carro. Isso aí, essa multiplicação se deve ao princípio de Pascal. E o princípio de Arquimedes, como nós já falamos, né, no início, ele tem relação com a questão do volume. Se eu colocar um líquido, um sólido dentro de um volume, ele vai deslocar uma quantidade igual ao volume que ele tem. Então, digamos que eu pegue uma proveta lá do laboratório, tenho 100 mililitros de água, e eu coloque dentro da proveta 10 moedas de R$1. Essas 10 moedas vão deslocar um volume, digamos que de 100 ml, depois que eu colocar as 10 moedas, vai para, sei lá, 106 ml. Essa diferença de volume, na verdade, é o volume das moedas.
Aí, se eu tiver a massa das moedas, pesar elas na balança, eu consigo, dividindo pelo volume, calcular a densidade delas. E pelo princípio do Arquimedes, ele desenvolveu aí um conceito que foi conhecido depois como empuxo. Esse empuxo, ele é contrário à força-peso. Tá? O corpo, quando é colocado na água, ele sofre, né, um contrapeso, né? O peso puxa para baixo, o empuxo joga para cima. Ele tem sentido oposto ao peso do corpo. E a intensidade do empuxo é a mesma do peso. Então, o que isso aí implica, né? Se eu tiver um material que tem a mesma densidade do líquido, o peso não vai conseguir arrastar para o fundo, porque o empuxo vai jogar para fora e o corpo fica aí flutuando, uma parte para dentro, uma parte para fora. Se o peso, né, se a densidade do corpo for maior, o peso consegue puxar para o fundo. E o empuxo tende a jogar para fora, mas não consegue porque é mais pesado. Então, aqui mostra os 3 casos. Primeiro caso aqui, nós temos o peso do corpo maior que o empuxo. Então, o peso ele arrasta para o fundo. O segundo caso, o peso do corpo é igual, o peso do corpo é menor do que o empuxo. O empuxo consegue jogar o corpo para fora. E o terceiro caso, quando tem exatamente igual. Quando está igual, né, a densidade do corpo e do líquido é igual, então o corpo ele fica meio submerso. Ele nem afunda de vez e nem flutua de vez. E dependendo da diferença da densidade, ele pode ficar um pedacinho fora e uma maior parte dentro. É o que acontece conosco. Quando nós mergulhamos na água, a nossa densidade do nosso corpo é um pouquinho maior do que da água. Então a gente fica, né, com treinamento, é claro, para quem sabe já nadar, a gente consegue flutuar na água só com a cabecinha de fora, o suficiente para respirar e não se afogar, tá? Mas no Mar Morto, por exemplo, como a densidade do mar lá é maior do que a densidade do nosso corpo, lá a gente qualquer um consegue flutuar, qualquer um consegue boiar. Tem gente que deita na água assim, é como se sentasse numa poltrona. Dá para ler um livro deitado na água, que a água não deixa afundar, por causa da densidade que é maior. E aí, obviamente, objetos com densidade uniforme flutuam. No caso de uma bola aí, você empurra a bola para debaixo da água e ela não afunda, ela flutua, por causa do empuxo. Isso também acontece com objetos ocos. Se eu tiver um objeto de cerâmica, né, um prato, colocar na água, na posição, né, com a abertura para cima, o prato vai boiar na água. Agora, se eu quebrar a cerâmica, afunda tudo, porque a cerâmica ela tem densidade maior do que a da água. O mesmo posso falar com vidro. Garrafa tampadinha, ela boia. Se entrar água dentro, afunda. Garrafa de vidro. Aqui, no caso das pessoas, por que quando a gente vai boiar, geralmente a gente deita na água e estica os braços? Para aumentar a superfície de contato com a água. Isso facilita a flutuação. E geralmente de barriga para cima é melhor. Como eu falei no Mar Morto, ó, a moça deitada aí, facinho flutuar lá. Objetos mais leves que o ar flutuam. E os icebergs, eles também flutuam, mas não totalmente. O gelo ele tem densidade, se eu não me engano, 0,9, 90 alguma coisa. Ele é um pouco mais leve do que a água. Por isso, o gelo flutua. Só que ele não consegue ficar totalmente fora, porque a diferença não é tão grande. Então, normalmente, fica para fora da água só 10% do iceberg. 90% está escondido. E aí acabou essa parte aqui de hidrostática. Vamos lembrar
lembrar agora da hidrodinâmica. Peraí. Pessoal, se alguém não estiver conseguindo acompanhar, por favor, me avise. Tá aparecendo aí? Então vamos lá. Hidrodinâmica, né? A parte da física que estuda os fluidos em movimento. Hidro vem de água, dinâmica de movimento. Aí nas figuras tem o mar revolto, né? Representando aí a dinâmica da água, que é bem interessante, é bonito de ver o mar quando ele está bravo. E uma tempestade, né? O ar é um fluido, quando o ar está também em choque, né? As massas de ar formam tempestades bonitas de se ver e, em alguns casos, de correr delas, né? Porque algumas são extremamente destrutivas, que nem esse ciclone bomba que teve aí no sul do Brasil, que foi um terror. Então, para estudar a hidrodinâmica, hidro vem de água, dinâmica vem de movimento, né? Para estudar o movimento de fluido, eu tenho que conhecer a viscosidade. Então, a viscosidade é a propriedade do fluido que está associada a maior ou menor resistência que eles oferecem ao deslocamento. Então, se o fluido tem pouca resistência, ele é mais fluido, ele se desloca com maior facilidade. Se o fluido tiver uma viscosidade alta ou grande, ele vai se deslocar com mais dificuldade. Aí a fluidez dele vai ser baixa, a movimentação dele vai ser difícil. Por isso que eu preciso conhecer essa propriedade do fluido. E por que existe essa dificuldade? Por causa da resistência ocasionada pelo atrito das moléculas que compõem esse fluido. Ao se movimentar, as partículas vão se chocar uma com as outras e também com as paredes do recipiente, por isso dificulta o movimento. Onde que entra essa questão aí da viscosidade? Ela é muito importante, especialmente para motores, né? Os motores, eles precisam ser lubrificados com óleo, e esse óleo geralmente tem alta viscosidade. Então, cada motor precisa de um óleo especial para ele. Eu não posso colocar um motor de um óleo no outro motor. Se eu fizer isso, eu coloco em risco o funcionamento deste motor, porque o fluido geralmente ele é muito viscoso em temperatura baixa. Quando esquenta, ele fica fluido, ele fica bem fácil, ele ajuda a movimentar as peças do motor, as engrenagens do motor. Só que se eu colocar um óleo que ele fique muito líquido, muito fluido demais, né? Ele pode secar e as engrenagens lá começar a se desgastar demais. E se eu tiver um fluido, né, um óleo que ele não diminua tanto a viscosidade, isso vai atrapalhar as engrenagens de se movimentar, porque o óleo vai segurar e vai dificultar o funcionamento do motor. Então, por isso, cada motor é projetado para um tipo de óleo. E aí nós temos dois tipos de viscosidade. A viscosidade absoluta, que foi desenvolvida pelo Isaac Newton. Por isso, os fluidos que obedecem aí a fórmula da viscosidade de Newton é chamado de fluido newtoniano. E ele é proporcional, né? A tensão de cisalhamento, ela acontece proporcional à taxa lá de deformação. Mais à frente a gente vai ver isso aí como a viscosidade constante, ela não tem muita alteração. Como é que calcula essa viscosidade dinâmica? Eu calculo exatamente dividindo a tensão desse isolamento pela velocidade do fluido. O que é a tensão desse isolamento? É uma força que puxa o fluido contra a direção da velocidade. Quando o fluido recebe uma força para que ele se movimente, né, haverá uma resistência. Essa resistência é traduzida na superfície do líquido, porque ele tem, né, uma coesão lá das partículas que é chamada de força de cisalhamento, é contrária. Aqui nesse desenho, a gente mostra embaixo uma superfície, né, e em cima uma segunda superfície que tem uma placa. Essa placa ela vai sendo deslocada. Ao se deslocar,
né, existe um gradiente de velocidade que, né, a velocidade não aumenta mais porque existe uma força contrária que é chamada aí de força de cisalhamento. O outro tipo de viscosidade é chamado de viscosidade dinâmica, que a gente utiliza dividindo a viscosidade dinâmica pela massa específica do fluido. Aí existe uma relação, né, uns nomes que a gente utiliza para medir as viscosidades. No sistema internacional, a viscosidade dinâmica é medida em Pascal segundo ou em Poise, que é no sistema CGS. No sistema internacional, a viscosidade cinemática é medida em metro quadrado por segundo ou em Stokes. Alguém pode falar, mas aqui os símbolozinhos são diferentes. Eu não consegui achar nenhuma imagem que tivesse os mesmos símbolos que a gente utilizou nas aulas. Né? Isso aqui veio na forma de figura, né? Eu não consegui mexer nos símbolos. Como o tempo nosso é curto e eu não tenho tanta habilidade para isso, ficou assim mesmo. Aí, como eu falei lá no início, existem os fluidos chamados de fluidos newtonianos. Newtoniano porque segue a lei de Newton, ou seja, apresenta a viscosidade constante. Geralmente, são fluidos que têm uma aparência homogênea. Nós temos aí exemplos de álcool, de água e de óleo. E os fluidos não newtonianos, eles não seguem a lei de Newton para a viscosidade. São chamados de fluidos não newtonianos. Eles têm esse nome porque na evolução lá da viscosidade, ela não se mantém constante, ela tem variação conforme eu vou mexendo com o fluido, com o líquido. Normalmente, esses fluidos, eles não são homogêneos. Nós temos exemplo aí do ketchup de tomate, a pasta de dente e as tintas. E outro detalhe importante sobre a viscosidade, aqui nós temos viscosidade de gases e de líquidos. Vamos pegar aí, por exemplo, né, os líquidos, eles têm uma ordem de grandeza de 10 a menos 3, se for medido em Pascal segundo, que é a viscosidade dinâmica. Todos ali são 10 a menos 3. Muda o número anterior de grandeza, né? Por exemplo, o álcool etílico ele é 0,248, enquanto a água é 1. Ou seja, o álcool etílico ele é muito mais fácil de movimentar do que a água. Mas a ordem de grandeza é 10 a menos 3. Se eu olhar para o gás, a ordem de grandeza do gás é 10 a menos 6. Ou seja, comparando com o líquido, os gases são 1000 vezes mais fáceis de movimentar do que líquidos. E isso é explicado pela teoria das partículas. O fluido líquido, as partículas estão próximas uma da outra, né? Para se deslocar, ela vai se chocar uma com a outra, né? Ela tem uma certa força de atração entre as moléculas, né? Que a gente aprende no curso, como os pontos de hidrogênio, força de Van der Waals, né? Dipolo, a dipolo induzido, né? Essas atrações que existem entre as partículas dificultam um pouco o movimento, por isso tem uma viscosidade maior. No caso do gás, as partículas estão completamente soltas, não tem interação de atração entre as partículas, né? E eu vou ter uma movimentação com muito mais facilidade. Mais à frente, quando formos tratar de equipamentos, a